Olá, eu me chamo Marcos e eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei muito em fantasmas. Minha mãe sempre me disse que isso era um mal, porque os fantasmas sempre desafiavam pessoas que não acreditavam neles. Mas eu sempre achei que isso era apenas um conto, mas apenas uma invenção da minha mãe. E posso dizer que, na verdade, eu acho que ela estava certa. Alguns anos atrás, me mudei para um apartamento de um quarto. Foi a primeira vez que morei sozinho, em um bloco de apartamentos construído por volta na época de 30, 40. E já estava morando lá por alguns meses, quando cheguei em casa do trabalho um dia e fui ao banheiro. Eu vi algo estranho quando passei pela cozinha. Uma tábua de madeira que cobria um buraco no teto que dava para um pequeno sótão estava quebrada em 2 pedaços no chão. Eu olhei as peças. Ela era grossa. Era necessário uma marreta para quebrar aquilo. Eu achei que o proprietário tinha mandado alguém trabalhar no sótão. Naquele momento fiquei por um tempo parado, pensando o que poderia ter acontecido. Afinal, será que tinha alguém lá em cima? Cheguei a pensar. Peguei as fotos e enviei para o proprietário, perguntando se tinha alguém lá em cima ou se alguém tinha passado por lá. Até mesmo um pouco irritado. Afinal, ele deveria ter me avisado. Prontamente o proprietário me respondeu: "Por favor, me ligue assim que puder." Eu peguei meu celular e liguei para ele. E ele explicou que os 2 últimos inquilinos disseram que tinha acontecido a mesma coisa, e esse tinha sido um dos motivos da mudança dos 2 últimos. Mas ela me prometeu rapidamente que iria trocar as tábuas, e passou 1, 2 semanas, ele fez isso. Algumas semanas depois, eu estava dormindo uma noite, por volta das 4 da manhã, eu acordei. Meu corpo estava arrepiado, todo gelado. Parecia que alguém estava esfregando suas mãos em mim. Tudo estava tão silencioso, tudo calmo. Mas então eu ouvi um som arrastado vindo de cima da cama. Era como se tivesse alguém puxando um saco de batatas ou um saco de cimento. Naquele momento eu congelei. Eu estava convencido de que alguém estava lá em cima. Não tinha como um rato fazer aquilo. Depois de alguns minutos, eu criei coragem para levantar e acender a luz. Peguei a primeira coisa que vi na frente. Era o meu abajur, que era em formato de bastão. Caminhei até o banheiro. Foi quando eu vi que a tábua que o proprietário tinha colocado estava quebrada novamente em 2. Naquele momento eu fiquei muito assustado, me senti paralisado novamente. Não sabia o que fazer. O som que vinha lá de cima havia parado. Eu ouvi outra coisa. Eram sussurros. Sussurros e mais sussurros. E o som era claro. Ele vinha de cima, daquele pequeno sótão. Pareciam vozes de crianças. E eu podia ouvir uma frase repetida várias vezes. "É sua vez. É a sua vez. É a sua vez." Eu prontamente acendi todas as luzes do apartamento para fazer que as coisas parecessem normais, pois eu estava muito assustado, estava sozinho e era de madrugada. Eram por volta de 5 da manhã naquele momento já. Estava tudo escuro lá fora. Eu tentei ligar a TV para assistir, para relaxar um pouco. Então a TV simplesmente queimou. O meu passarinho, que era a minha única companhia, ele ficava na cozinha, na sua gaiola. Geralmente ele nunca fazia barulho à noite, dormia a noite toda. Mas naquele momento, ele começou a gritar, como se estivesse sendo estrangulado. Eu nunca tinha ouvido ele fazer aquele tipo de barulho. Ele estava gritando e gritando e gritando, sem parar. Peguei as chaves do meu carro e saí correndo. Entrei no carro, tranquei a porta e botei um som para eu relaxar. E eu não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. Então fiquei ali mesmo, parado, escutando a música, esperando o sol nascer.
Quando eu percebi que tinham pessoas na rua já caminhando com seus cachorros, conversando, levando seus filhos para a escola, aquilo me confortou muito. Me senti mais aliviado e resolvi voltar. A porta estava aberta, mas eu sabia que eu tinha trancado aquela porta. Eu não tinha deixado ela aberta. Então entrei e fui até a cozinha para verificar como meu passarinho estava, mas ele não estava mais na sua jaula. Então me senti mal de novo. Todas as minhas janelas estavam fechadas. Como aquela porta estava aberta? Para onde ele tinha ido? Quando eu passei perto do banheiro, eu ouvi uns barulhos. O Dexter estava quase se afogando no banheiro. Eu tirei, lavei e sequei. Eu estava tão confuso. Como aquilo tinha acontecido? O que tinha acontecido naquela noite? Será que aquilo era real? Ou se era apenas uma invenção da minha mente? Quando já era por volta de 8 da manhã, eu liguei para o proprietário e contei mais ou menos uma versão do que tinha acontecido. E novamente a sua resposta me assustou. Ele me disse: "Uau, aconteceu com você também?" Naquele momento eu me senti novamente paralisado. Eu não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Não conhecia muito aquela cidade onde estava. Então eu resolvi que ficaria por ali. E por diversas noites, essa cena se repetiu. Eu fiquei nesse apartamento por mais de 18, 19 meses. Ouvia sussurros em algumas ocasiões, outras escutava um arrastado. E por 2 ou 3 vezes, a placa que cobriu o buraco no teto se moveu. Hoje, já moro em outro lugar. Já consegui me livrar daquele mal. É como se eu tivesse saído da escuridão e encontrado o mundo novamente. Outro dia o proprietário me ligou e disse que os novos inquilinos imploraram para que ele me passasse o meu contato, porque eles queriam saber como eu consegui morar lá por muito tempo. Mas eu falei que agora é problema deles. E, afinal, fantasmas não existem.